Olá, gente, tudo bom com vocês? Professor Eduardo, novamente, para a nossa aula hoje de arte, certo? Vamos iniciar nossa aula lendo essas palavras. E aí eu queria que vocês escolhessem uma dessas palavras e dedicassem a alguém que esteja precisando de uma dessas palavras de otimismo, alguém que esteja necessitando nesse momento de uma dessas palavras e que Deus possa abençoar e possa guiar essa palavra para essa pessoa, certo? E aí vamos para a nossa agenda de hoje. Na nossa agenda, que a gente vai fazer aqui na nossa aula online, primeiro a gente vai fazer a correção das atividades, aquelas 5 questões daquele TV. Vamos falar sobre o capítulo 5, que vai falar sobre os pintores, sobre as pinturas e como acontece essa pintura, quais os principais gêneros da pintura. E em anexo a gente vai ter uma atividadezinha no final, que eu espero que vocês gostem. Vamos lá para a correção das atividades. A primeira questão ela fala: a pintura rupestre, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. O que é que geralmente eram expressos nas pinturas rupestres? Cenas de caça, cenas de rituais, cenas de dança, que aconteciam no período pré-histórico, certo? E isso são aspectos cotidianos, aspectos que tem na vida. Por isso que a gente marca o item C. O item correto seria o item C. Segunda questão. A gente tem no início aqui um texto introdutório falando sobre essa pintura rupestre, sobre esse grafismo, sobre o que eles desenhavam. E aí vem a questão. E aí a gente vai guardar uma informação bastante importante. Nas figuras que representam a arte na pré-história brasileira, que estão localizados no sítio arqueológico da Serra da Capivara, do estado do Piauí, e com base no texto identifica-se o que geralmente tem nas pinturas rupestres, que eu acabei de falar: imagens do cotidiano, cenas de caça, cenas de dança, de manifestações rituais, certo? Então é o item A. Lembrando, vamos decorar esse nome aqui, porque ele vai ser utilizado agora para outra questão, certo? Vamos lá, questão 3. Sobre a arte pré-histórica produzida no Brasil, encontramos estilos naturalistas, eram coisas que aconteciam na natureza, cenas que aconteciam naturalmente, e eram utilizados recursos naturais e geométricos, onde os naturalistas mostravam desenhos de cenas do cotidiano, lembra que a gente falou nas 2 primeiras questões, e o geométrico explorava formas abstratas. Esse desenho encontra-se em grande parte situados no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, no caso, na Serra da Capivara, no Parque Nacional da Serra da Capivara, que nem foi comentado na questão anterior, beleza? Quarta questão. Não se sabe com exatidão as razões para que o homem primitivo fizesse desenhos nas paredes das cavernas. Uma das teorias mais aceitas sobre tais razões é que, lembra que a gente falou também em sala que eles acreditavam que tinham um poder ritualístico, um poder voltado para o que eles pintavam, aconteciam na realidade, eles acreditavam nisso? Pois bem, então eles têm um poder o quê? Religioso e de caça. Então, no caso, seria o item E, tenham sido utilizados em rituais religiosos ou de caça, ou ainda na gravação de cenas cotidianas. Questão 5. Na questão 5, a gente tem que falar aqui, bem no início, o Neolítico. E aí a gente tem que lembrar, o que acontecia na época do Neolítico? Vamos lá. Paleolítico, o homem era nômade. Ele não tinha uma moradia fixa. E também o período era chamado de Idade da Pedra Lascada. No período Neolítico, o homem já era sedentário. Ele tinha uma moradia fixa, principalmente próximo dos rios, que também o período poderia ser chamado de Pedra Polida. Pois bem, lembrando disso, vamos voltar aqui para a questão. O Neolítico se caracterizou pela produção de armas e utensílios, afiando-se as pedras ao invés de quebrá-las. Daí o termo pedra polida. Não é, porém, uma das características desse período. Então aqui a gente vê que ele não pede o item correto, ele pede o item incorreto, porque ele diz assim, não é
característica deste período, beleza? Vamos lá. Fixação das comunidades que antes eram nômades. Sim, faz parte desse período. Antes eles eram nômades e agora eles são sedentários, eles têm uma fixação na comunidade. Fixando essa comunidade, formando esse grupo de pessoas, começa a haver a divisão de trabalhos. Então, também o item B está certo. Mas o C, ele diz o quê? Construção dos primeiros templos religiosos, pirâmides e mausoléus. Gente, nessa época ainda não tinha questão de crença. Então, não tinha essa questão de criar templos religiosos, questão de pirâmides ou mausoléus. Eles não acreditavam em um deus ou em vários deuses. Eles acreditavam o quê? Nas pinturas rupestres. Então, por isso é o item C. Agora a gente vai passar para o conteúdo, beleza? Vamos lá. A gente vai iniciar com o que é pintura. Lembrando que, no período da pré-história, eles já utilizavam da pintura, que era considerada e chamada de pintura rupestre. A pintura é uma manifestação artística que utiliza de pigmentos para pintar uma superfície bidimensional ou tridimensional. Esse tipo de manifestação acompanhou o desenvolvimento da sociedade desde lá da pré-história até o século XIX. No século XIX, houve uma decaída, um declínio. Por quê? Porque aí começou a utilização da fotografia, certo? E a pintura é arte. Lembrando, a arte ela expressa todos os sentimentos ou critica algo. Tudo aquilo que traz uma emoção, ela pode ser considerada arte. E a pintura traz muito bem isso. E aqui eu trouxe algumas frases, né? A arte de pintar é apenas a arte de exprimir o invisível através do visível. Então, expressar aquilo que você sente, expressar aquilo que a gente não pode pegar, que não é concreto, e transformar ele em uma obra de arte e ser concreto. Pintar é libertar-se. E isto é essencial. Então, quem pinta liberta todas as suas emoções, todas as suas raivas, todas as suas angústias. E isso é arte. Por isso que a pintura ela é considerada e ela está entre as 7 artes, que nem a gente viu no primeiro dia de aula. Então, a gente vai conhecer os principais gêneros da pintura. Antigamente, era falado que tinha 4 tipos de pintura, que eram as pinturas, que era o retrato, o histórico, a natureza morta ou paisagem. Posteriormente, dentro desses 4 foram subdivididos, beleza? No livro de vocês, ele vem todas as subdivisõezinhas, algumas delas. Então, vamos para o retrato. O retrato ele é um gênero da pintura ou da fotografia, mas no caso a gente está falando da pintura, onde a intenção é descrever o sujeito, buscar as características daquele sujeito e colocar os importantes traços que possui. Historicamente, as pinturas de retratos representavam mais os ricos e os poderosos, que eram as pessoas que tinham dinheiro para pagar esses retratos, essas fotos. Lembrando que antigamente a gente chamava de retrato. A fotografia era chamada de retrato pelos nossos avós. Por quê? Porque eles expressavam tudo aquilo que tinha numa pintura em formato de retrato, que na época só era para os ricos. Posteriormente, a classe média começou a adquirir, começou a ter essas encomendas de retrato. E aqui, como exemplo, eu trouxe a Mona Lisa, um quadro mega conhecido do Leonardo da Vinci, pintado em madeira, no período renascentista, nos anos de 1503 a 1506. Demorou cerca de 3 anos para a Mona Lisa ser pintada. E dentro dela tem várias coisas que a gente vai estudar durante os outros capítulos. Outra pintura que tem no livro de vocês é de José Ferraz de Almeida Júnior, O Velho Imigrante. José Ferraz foi o primeiro artista plástico brasileiro a retratar nas telas o homem e seu cotidiano. Os trabalhos deles eram baseados nos cotidianos de pessoas normais, não eram pessoas ricas, certo? E aqui a gente tem outro tipo de retrato, um pouco mais diferente, que é do estilo de Romero Brito, onde ele trabalha principalmente essas formas. E aí, dentro do retrato, existe a subcategoria de autorretrato. O que é o autorretrato? É você se ver na imagem, né? O artista desenha ele mesmo, independente do suporte escolhido. Por exemplo, a gente tem aqui do lado várias imagens de Van Gogh. E ele nomeou vários deles, como o homem sem orelha, o homem sem barba. E ele pintou vários tipos de imagens dele mesmo.
E aqui a gente tem um quadro muito interessante, que era a pintora Judite, né? É um autorretrato também. Ela pintou ela mesma pintando outra pessoa. Então, por isso que esse quadro ficou bastante conhecido, né? E ela pintou mais ou menos, aproximadamente, com cerca de 21 anos. Paisagem. A paisagem busca retratar vários tipos de cenas que envolvem a natureza ou a cidade, certo? É utilizado especialmente para representar a arte numa visão ampla, os seus elementos que são dispostos nessa naturalidade, certo? Aqui temos alguns tipos de pinturas que utilizam esse estilo, que busca ou trazer a natureza, que não é mostrado nesse, ou a cidade, vilarejo, buscando sempre trazer essa questão naturalista, essa questão de colocar recursos naturais, recursos que vêm da própria natureza. A pintura histórica. A pintura histórica, ela é uma forma de arte que procura registrar acontecimentos históricos de uma região ou de um país. É um gênero mais definido pelos assuntos a serem tratados pelo seu estilo artístico. Muitas vezes, e isso é muito interessante, dentro dessas pinturas, eles enaltecem as pessoas, enaltecem os acontecimentos históricos que vêm acontecendo. Por isso que a gente acredita que muitas dessas pinturas realmente não aconteceram de fato dessa forma. Esses acontecimentos que vêm retratados, muitas vezes, eles não são realmente da forma como aconteceu. Eles enaltecem, porque geralmente eles eram pintados por pessoas que tinham dinheiro. As pessoas que tinham dinheiro que pagavam para essas pinturas. E aqui a gente tem a obra de O Grito do Ipiranga, muito conhecido principalmente nos livros, que foi encomendado pelo pintor paraibano Pedro Américo no ano de 1843 a 1905, pelo governador Dom Pedro II, para enaltecer, exaltar, né, o Dom Pedro I. Temos aqui uma outra imagem, certo, de uma pintura, que é a primeira missa no Brasil. Vocês acham que os índios, eles iam aceitar que fosse de forma tão simples a chegada dos jesuítas aqui? E que eles iam aceitar toda essa manifestação de uma forma assistindo pacificamente? As pessoas estavam invadindo aquela terra. Será que eles agiram dessa forma como vem falando na pintura? Não sei, né? E aí essa pintura é considerada uma das grandes obras do pintor brasileiro Victor Meirelles. Até ela foi pintada em 1858 e 1860 em Paris. Dentro do período histórico, né, das pinturas históricas, a gente tem um subconteúdo, né, que são as pinturas religiosas, que muitas vezes elas são confundidas com a pintura histórica. A pintura histórica, ela trata de marcos históricos. Já a pintura religiosa, ela traz temas da religião, que pode ser uma das três religiões, principalmente monoteístas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Geralmente traz cenas que aconteceram ou no Antigo ou no Novo Testamento, que foi na cultura católica, ou outras coisas, outras vidas de santo, enfim, alguns acontecimentos marcantes que tenham uma questão religiosa, uma ligação com a questão religiosa. E aqui a gente tem as Virgens Prudentes e as Virgens Imprudentes, na obra de Peter Van Koning, certo? Em 1813 a 1819. E aqui também muito conhecida, certo? A Última Ceia, né? Que muita gente vê em livros, em igreja, em algum desses locais, certo? Natureza morta. O que é essa natureza morta? Esse estilo de pintura, ele busca trazer objetos que não têm tanta vida, objetos que não se mexem. Por isso aqui a gente tem a pintura que se utiliza de frutas, geralmente utiliza ou de frutas ou desses objetos, certo? A natureza morta é um tipo de pintura que se vê objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafas, jarras de metais, de porcelana, dentre outros objetos. Quando você vê um objeto sendo pintado, então aquele estilo é natureza morta. Ah, professor, é um lápis pintado, um quadro de um lápis. Então, ele também é uma natureza morta, beleza?
E por último, mas não menos importante, a pintura abstrata. Ela já é um pouco mais moderna. A pintura abstrata ela é um estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados por pinturas ou esculturas através de formas irreconhecíveis. Eles utilizam de linhas, de outras formas geométricas para retratar alguma coisa. E aí busca a pessoa que está vendo aquele quadro entender da forma como ela quiser. Ela não traz uma explicação ou uma forma dirigida do que você tem que entender. Você entende da forma que você quiser, beleza? Então, hora da atividade. Bom, gente, para casa, a atividade de vocês consiste em uma pesquisa de exemplos de quadros. Lembra que durante a explicação eu mostrei vários tipos de quadros? A atividade de vocês é buscar esses estilos, outros quadros, não esses que eu trouxe, e você caracterizar, botar as características que você viu naquele quadro que faz parte daquele tipo de estilo. Beleza? A atividade também vai estar disponível em PDF para vocês. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos, gente. Até mais!